Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, que bom estar em sua companhia. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. E é com muita alegria, com muita descontração que eu chego na sua residência, me delicio de um gostoso cafezinho, mas em especial lhe mantenho sempre bem informado. É a nossa função. E me sinto muito orgulhoso em ter a sua companhia diariamente aqui através da TV. Nossos temas são sempre relevantes e importantes para você que nos acompanha. Hoje nós vamos conhecer um pouco, nesse tempo de pandemia, tempo de muitos transtornos, vamos falar sobre o tema coworking, o uso do coworking em tempos de pandemia. E a minha convidada, ela é administradora da empresa e vai falar sobre esse tema com muita maestria, doutora Samara Mendonça. Doutora Samara, que alegria recebê-la aqui em nosso programa, é uma honra conversar sobre esse tema, um tema que, de certa forma, nesse período de pandemia está muito em voga, né? Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Leite, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, né? Gostaria de, inicialmente, parabenizar pelo programa, pela equipe. É muito bom saber, na nossa região, tem um programa como o seu, que leva muito conhecimento para as pessoas, né? E como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar, parabenizar pela repercussão do programa, isso é muito positivo. E eu que me sinto honrada de estar aqui tomando esse cafezinho com você e conversando. Vou lhe antecipar de que uma das melhores coisas que eu acho é quando eu trago gente do Cariri para conversar com a gente, viu? Não desmerecendo aqueles de fora, mas assim, porque se comenta muito que nós temos prata da casa. Eu digo, nós temos ouro na casa, não precisa ir buscar fora, né? Então, mais grave, com muita gente de fora, muitos profissionais brilhantes. Eu fico muito feliz quando vem um profissional aqui da nossa região para conversar com a gente, viu? Então, vamos continuar, vamos bater esse papo sobre... Vamos definir o que é coworking? Bora lá? Vamos lá. Então, assim, hoje muitas pessoas ainda têm essa dúvida, apesar do conceito de coworking. Ele vem desde 1994, muito conhecido na Europa, nos Estados Unidos. Não demorou para chegar no Brasil também, em torno de 1994, grandes multinacionais trouxeram esse conceito para o Brasil. Mas como tudo vai primeiro para o sul, depois foi se difundindo no Nordeste e agora nos 3 últimos anos vem sendo muito requisitado não só nas capitais, como também em grandes centros do interior, assim como aqui no nosso Cariri. A procura vem aumentando por esse tipo de serviço. E o que é coworking? É um espaço compartilhado de trabalho, né? Um espaço compartilhado onde vários profissionais podem trabalhar ao mesmo tempo, sem necessariamente ser da mesma empresa, nem ser do mesmo setor. Então, você tem advogados, arquiteto, engenheiro, design, trabalhando no mesmo ambiente. Cada um aluga ali sua estação de trabalho, foca no seu negócio. E quais são as vantagens para eles? Produtividade, network, então eles fazem muito network, e também os custos. Então, passam a ser muito reduzidos. Como o espaço é compartilhado, né? Como eu falei anteriormente, então eles reduzem aí cerca de 80% dos custos do que se eles fossem ter um escritório convencional. Diga-se de passagem que hoje as empresas analisam muito essa questão da redução de custo, né? Exatamente. Chegando a 80%? Chega a 80%. Então, nós temos os coworks, que são esses espaços compartilhados, mas temos também o escritório virtual, né? O escritório virtual, ele é algo mais amplo, né? O escritório virtual, tem muitas pessoas que chamam também de business center, né? Centros de negócios. E dentro do escritório virtual,
virtual, ele tem uma série de serviços, além do o cowork é um desses serviços, mas o escritório virtual, ele oferece, por exemplo, salas mobiliadas privativas. Então, a sua empresa pode ter uma sala exclusiva. Qual é a diferença desse tipo de sala de um aluguel convencional? É que o pacote que ele vai pagar por aquela sala já está incluso. A sala totalmente mobiliada e equipada, energia elétrica, internet, café e água, a limpeza da sala, segurança, a recepcionista. Então, o que é que isso traz de benefício? Ele não vai se preocupar com a parte de gestão do escritório. Ele vai focar no negócio dele. E toda essa parte de gestão e administração do escritório fica com a administração do escritório virtual. Então, ele ganha na produtividade e ainda reduz muito os custos. Se fizer uma continha... Então, é diferente do cowork, né? É. O cowork, ele é compartilhado, ele envolve alguns profissionais. Isso. Assim? Aí, o que acontece? Tem escritórios virtuais que oferecem o cowork, então eles têm um espaço ali próprio para o cowork, que é onde vários profissionais trabalham, e eles têm também essas salas exclusivas. E tem salas de reunião, auditórios, são vários tipos de serviços que eles podem oferecer nesse centro de negócios. E tem empresas que optam por ter apenas o cowork. Então, tem empresas que já colocam o nome cowork e oferecem só aquele tipo de serviço. Naquela hora determinada. Naquela hora. Inclusive, tem algo bem interessante que em algumas capitais existem alguns restaurantes que estão utilizando a sua estrutura, porque eles abrem só à noite. Então, durante o dia, eles usam a estrutura como cowork e à noite eles funcionam como um restaurante e bar. Então, eles estão otimizando o espaço deles. Ou seja, você citou alguns profissionais liberais que podem ingressar nessa atividade, né, na utilização do cowork, mas aí eu vejo aí que já indo para a linha do restaurante, a linha comercial também já pode também fazer essa exploração, dependendo, lógico, de cada negócio, né? Exatamente. Hoje em dia, os escritórios virtuais e os cowork, eles são muito procurados por profissionais autônomos, né, advogado, psicólogo, arquiteto, engenheiro, designers, consultores, mas existe também a procura de grandes empresas. Por quê? Porque tem empresas que têm suas sedes, mas elas precisam se expandir para outros estados, para outras cidades. Então, é muito mais fácil elas procurarem um escritório virtual, onde a estrutura já vai estar toda pronta, do que elas irem montar grandes estruturas nesses outros locais, que muitas vezes elas nem sabem por quanto tempo elas vão ficar. Então, o escritório virtual, ele recebe essas empresas, e para essas empresas é algo cômodo, né? Vai reduzir os custos, e também por o escritório fazer a gestão do escritório, ainda vai ser muito bom para essas multinacionais, porque elas não vão ter que se preocupar com essa gestão. Existe possibilidade, por exemplo, de a administração de um escritório desse me trazer algum desconforto, por exemplo? Conflitar horário com duas pessoas no mesmo ambiente, ou pode criar alguma coisa, pode haver isso. Na verdade, eu quero saber o seguinte: se o cliente, no caso a empresa que contrata, se ela pode ter segurança que o serviço é prestado à altura, ele pode ficar tranquilo, que é seguro. Assim, a maioria dos escritórios virtuais, eles têm essa parte de gestão com uma equipe assim, bem treinada, né, profissionais capacitados. A utilização dessas salas, elas são previamente agendadas, né? Então, quando o cliente vai utilizar uma sala de reunião ou cowork, ele tem que previamente agendar, ela já passa tudo direitinho, a questão dos honorários, e até mesmo também a postura do ambiente, né? Porque nós temos coworks que liberam a entrada de animais, mas nós já temos outros coworks que não liberam. Então, cada um tem as suas regras, né? Então, isso tudo já é colocado para o cliente, como é que funciona, os horários de funcionamento, vai até 5h30, vai até 6 horas. Então, muitos deles, às vezes, não pode passar tanto do horário, outros já têm uma flexibilidade maior. Então, tudo isso é passado previamente para o cliente, para que não haja esse desconforto. Agora, claro que a gente sabe, né, que tudo que é feito por pessoas, né, não é robotizado. Então, pode haver de acontecer algum conflito, né, de mas tudo, seguro, mas né? A maioria desempenha com muito profissionalismo, assim.
o feedback que a gente vê dos clientes é bem positivo. Que bom, que bom. Minha convidada de hoje, doutora Samara Mendonça, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre coworking em tempos de pandemia. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão sempre lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Doutora Samara, é seguro? Foi a minha pergunta, mas vamos estender um pouco mais. É seguro na questão da segurança profissional? Ou seja, eu posso contratar esse trabalho que não vai ter perigo de, por exemplo, de meu equipamento, porque eu vou levar meu equipamento, né? Isso. Nos coworkings, a maioria das pessoas levam o seu equipamento, né? No escritório virtual tem. E nas salas privativas também você vai levar os seus computadores e tudo. Geralmente o escritório entrega a sala com toda a mobília, ar-condicionado, telefone e tudo, mas geralmente a parte de informática é o cliente que leva. Mas a maioria dos escritórios, eles têm essa segurança, né? Sistemas de segurança e até mesmo câmeras. E muitos deles também são instalados em prédios comerciais, né? Em Fortaleza e em grandes centros, nas capitais. Geralmente eles escolhem também pontos estratégicos. A maioria dos escritórios virtuais estão localizados em pontos estratégicos da cidade, né? De fácil acesso, próximo de grandes centros, de bancos, de shoppings, porque tudo isso facilita muito a vida do cliente, e até mesmo porque se o cliente está optando por ter o seu endereço naquele escritório, então é um diferencial muito bom que o endereço seja nobre, né? Que seja, porque aquilo ali vai ser um referencial para a empresa dele, né? E isso vem crescendo continuamente? Isso vem crescendo muito. Olha, assim, num primeiro momento de pandemia, o setor sentiu um pouco, porque todos os setores sentiram, né? E assim, as empresas que estavam instaladas perderam clientes e alguns contratos foram fechados. Mas depois que os governantes começaram a reabrir as atividades e passou aquele período de lockdown, os escritórios foram retomando e a coisa foi crescendo. Por quê? Porque aquelas pessoas que foram mandadas para fazer o home office, né? Elas precisavam de um lugar profissional para atender os seus clientes. Então, elas precisavam alugar uma sala de reunião, ou elas optaram pelo cowork, porque elas viram que em casa é muito complicado de você produzir, porque tem filho, tem aquelas demandas domésticas. Então, você vai para um ambiente desse, você consegue focar, você tem tranquilidade, você não tem aqueles carros de som que passam, né? Então, você consegue produzir melhor. Em São Paulo, eu assisti algumas reportagens, estava acontecendo muito isso com hotéis, né? Transformando nesse tipo de oferta. De oferta, né? Porque as pessoas estão buscando muito isso, justamente por essas vantagens que eu falei, de produtividade, de você reduzir os custos, de você se socializar, porque é muito complicado, né? Você trabalhar em casa, não é algo... Não deixa de misturar, né? Mistura, né? Eu acho assim que você tem que levantar, você tem que se arrumar, você tem que ter aquele planejamento e ir para o seu local de trabalho. Vou trabalhar, né? Tô saindo... Tem uma conotação assim mais forte de segurança, né? Vou trabalhar, vou sair de casa, vou trabalhar. É diferente, né? Você se levantar, escovar o dente, não troca nem de roupa, fica trabalhando de pijama, como a gente vê o pessoal com paletó aqui e o short de pijama. Pois é. É realmente complicado. Agora, esse crescimento, depois, por exemplo, com esse alívio da pandemia, com esse momento de reabertura da economia, você enxerga isso como uma oportunidade de negócio em ascensão? Isso, sim. Eu enxergo como uma ótima oportunidade. E ainda existem muitas cidades aqui no Brasil que não possuem esse tipo de serviço. E eu acredito que vai crescer cada vez mais, porque é uma solução fantástica, né? Porque assim, o termo virtual,
ele se deu justamente porque esse escritório está fora da empresa. Então, você tem grandes empresas que conseguem atuar em outros locais utilizando essa logística do escritório virtual. E você tem também empresários que eles podem ter os seus escritórios sem a presença física dele. Então, ele pode desempenhar um trabalho externo dentro das empresas do cliente e ele vai ter o seu endereço lá, que é o que a gente chama de endereço fiscal, certo? O cliente precisa de um local para constituir a sua empresa, mas ele não precisa estar lá às 8 horas do dia, né? Ele vai desempenhar o trabalho dele muitas vezes até nas empresas do cliente. Então, ele contrata um plano com o escritório virtual, que ele pode pagar aí em torno de 159, 200, de 200 para baixo, mensal. Mensal. Ele vai pagar aquele plano, então ele vai ter direito a ter aquele endereço na empresa dele, a divulgar esse endereço no material publicitário dele, nas redes sociais. Ele vai ter a recepcionista, chegou um cliente dele lá, a recepcionista vai ligar, vai anotar o recado. Chegou uma correspondência, a recepcionista vai informar que chegou a correspondência. Se ele permitir, ela vai abrir, ela vai digitalizar o documento, vai mandar para ele. Ou seja, ele vai ter um escritório dele funcionando sem a presença física e muitas vezes por apenas R$149 por mês. Tá entendendo? Muito bem, que bom. Estou conversando aqui com a administradora doutora Samara Mendonça, falando sobre este tema em voga, né? Coworking em tempos de pandemia. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão sempre lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Doutora Samara, por falar em água, vamos tomar uma água? Vamos. Por favor. Licença. Melhor do Brasil, você conhece? Conheço, há muitos Nossa, anos. né? Muito Nossa, bom. né? Nossa. Doutora, toma um cafezinho, Vamos lá? por favor. Já tive a honra de conversar aqui com meu amigo Mendonça, né? Foi, né, meu Aqui tio? no programa, seu tio. Muito bem. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Com a nossa convidada? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com a doutora Samara Mendonça. Ela é administradora de empresa e com muita competência, com muita maestria, fala sobre este tema, coworking em tempos de pandemia. A quem eu peço permissão para falar com você, querido telespectador, você profissional liberal, você empresário, precisa fazer o seu certificado digital A1, A3, SNPJ, SCPF, com os melhores preços da região, eu garanto. É só você ligar no 3312-5500 na Lei de Certificação Digital e fazer o seu. É rápido e é barato, e eu garanto. Faça já o seu agendamento e faça o seu certificado digital. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão sempre lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Pan é Bom Pão Nosso. Doutora Samara, refletindo sobre esses serviços que são oferecidos, nós buscamos aí mais alguns além que eu gostaria de saber da senhora se também são oferecidos comumente nesses escritórios. Pronto. Seja virtual ou coworking, como por exemplo, aqueles serviços básicos de motoboy, né, de xerox, são as coisas que não são muitas. Se eu cheguei, contratei o serviço, estou executando a minha tarefa, mas não deixo de precisar de lugar A, B e C. Tudo isso é adicional, está dentro do contrato. Como é que isso funciona? Tem esse serviço? Se tem, está no contrato? É por fora? Como é que isso funciona?
Então, muito boa a sua pergunta, Leite. Porque realmente quando as empresas se instalam em uma cidade nova, elas não têm ainda aquele conhecimento, né? E os escritórios virtuais, eles oferecem essa solução e essa comodidade para o cliente, né? Então, o cliente precisou dar entrada em uma licença, vamos supor. Então, o escritório, ele pode indicar um despachante, ele mesmo pode colher a documentação, se for algo simples, e cobrar um valor. Geralmente, essas coisas ficam por fora do contrato porque é muito específico, né? Cada caso é um caso, nem sempre o cliente vai ter aquela demanda. Mas, como eu falei, o escritório virtual ele vai oferecer como um plus, porque aquilo ali vai facilitar a vida do cliente e aí ele vai ter uma tabelazinha onde ele determina, né? Então, vamos supor, o cliente ainda não tem impressora. O escritório virtual vai oferecer o serviço de impressão, de xerox, de digitalização de documento, serviço de office boy. Ela vai indicar, a empresa não tem contador, ela pode indicar um contador para a empresa, né? Então, todo o suporte realmente do funcionamento de um escritório. Que é mais barato ainda, né? Exatamente. Torna-se bem mais em conta, né? Porque o cliente vai pagar só por aquilo que ele demandar, né? Só pela sua necessidade, ele não vai estar pagando. Ele não vai ficar pagando, não tem compromisso, digamos, com funcionário, carteira assinada, né? Exatamente. Contrata Já pensou, o se ele serviço fosse resolve. Contratar um office boy, ou contratar uma recepcionista, sim, assinar carteira e tudo. Nesse período de pandemia, doutora, a classe jurídica, a classe de advogados, vem trabalhando muito de forma virtual, fazendo essas audiências, etc. Até reuniões mesmo de empresários de forma virtual, online. Isso acontece também? Pode acontecer? Sim, né? Os escritórios virtuais, eles recebem muito essa demanda de profissionais. Os profissionais da área jurídica, né? Os advogados, muitas vezes eles não têm escritório, né? São recém-formados. E aí eles procuram o escritório virtual, eles alugam a sala de reunião, os escritórios alugam por hora, por período, por turno. Né? Então eu posso alugar por mês, tem um plano. Isso. E se eu quiser eventualmente usar, não, eu só vou usar um dia por semana. Pode, então, tranquilamente. Fazer esse trabalho, vocês alugam também? Aluga só por hora, meia hora, pode ser fracionado, não precisa nem ser uma hora. Eu vou precisar meia hora, é uma reunião bem rápida, bem objetiva. Seja, esse tipo de serviço é um facilitador da vida dos profissionais, né? Exatamente. Porque muitas vezes você vai realizar uma reunião e a maioria das reuniões são assuntos confidenciais, né? Sim. Então, muitas vezes não fica legal você fazer num café, num shopping, tem aquele barulho. Então, você aluga a sala de reunião, você tem aquele ambiente já preparado para aquilo, né? Com tranquilidade, um local bem confortável, onde você vai poder conversar o que você quiser. Então, vai ser muito mais produtivo. E outra coisa, aquele profissional que é recém-formado, ele vai causar um outro tipo de impressão no cliente dele, né? Ele vai passar um ar de maior profissionalismo, né? Então, isso a gente sabe que isso tudo conta, né, Leite? Sim, isso tudo é muito importante também. Sim. Tem um ambiente confortável, né, para atender seu cliente, para conversar com alguém, vender sua imagem, vender seu serviço. Eu acho que isso é extremamente importante e deve acontecer, sim. E em especial, como você disse, para essas pessoas recém-formadas, né, que estão aí buscando um espaço no mercado. No mercado, exatamente. Sem investir nada, né, praticamente, porque aí não tem. Esse investimento aí é muito pequeno para você começar um negócio. Exatamente. E sobre a questão, por exemplo, comercial, é uma coisa que sempre me chama a atenção. Porque você falou que eu posso ter um escritório fiscal, né? Eu tenho um endereço fiscal, não é isso? Isso. Mas se eu quiser constituir uma empresa, é possível também com esse endereço fiscal? Exatamente. Nós temos o plano de endereço fiscal e temos o plano de endereço comercial. O que é que acontece? O plano de endereço fiscal é aquele cliente que precisa constituir uma empresa, um endereço para constituir a sua empresa. Então, vamos dar um exemplo. Um representante comercial. Ele começou a trabalhar aqui nessa região e ele precisa de um endereço, porque ele tem que constituir a empresa, porque ele tem que tirar uma nota fiscal para poder receber a comissão dele.
Mas se ele for alugar um ponto para fazer isso, ele vai gastar muito mais. Então ele recorre ao escritório virtual para poder usar o endereço do escritório virtual e constituir juridicamente a empresa dele. Então ele faz isso. Geralmente o plano do endereço fiscal já contempla também o endereço comercial. O que é o endereço comercial? É o que dá direito ao cliente a divulgar o endereço do escritório virtual como sendo o endereço do negócio dele, certo? Então, qual é a diferença? Vai existir profissionais que precisam constituir a empresa juridicamente e vai existir profissionais que não querem constituir empresa. Eles querem apenas o endereço do escritório virtual só para divulgar no seu material publicitário, cartões de visita, site, nas redes sociais. Ele quer um endereço de prestígio para poder divulgar o negócio dele. Então, essa é a diferença. Só para quem tem contrato, né? Isso tudo feito sob contrato, ele vai pagar um valor mensal. Se eu usar, eventualmente, eu não posso usar esses endereços, essas identificações. Não, né? Isso aí tem que ter contrato mesmo. Certo. Eventualmente, ele vai usar a sala de reunião, se ele precisar. Aí, o que acontece? Depois que ele fecha um contrato como esse, com o escritório virtual, de endereço fiscal ou de endereço comercial, ele passa a ser cliente do escritório virtual e quando ele necessitar dos outros serviços, ele vai ter um desconto especial. Então, vamos supor, ele tem um endereço fiscal lá, precisou usar a sala de reunião, então ele vai ter um desconto no uso da sala. Aí existem alguns pacotes, por exemplo, que já inclui, por exemplo, o endereço fiscal, você fez um pacote de endereço fiscal e ali já inclui 4 horas na sala de reunião mensal. Não cumulativas. Então, todo mês você tem direito a usar 4 horas na sala de reunião, por exemplo. Existem pacotes desse tipo também, que as empresas oferecem. Se eu quiser adotar uma regra de, por exemplo, eu quero 10 horas, ou eu quero sempre um atendimento, eu quero um telefone, Pronto. Eu quero alguém para atender. Ou seja, eu posso incrementar serviços e isso é cobrado separadamente ou isso é formado um novo pacote? Me responda isso daqui a pouco. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão sempre lembradas. Inclusive, um abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Então, doutora, eu posso incrementar? Eu estou lhe dizendo isso porque é o seguinte. Eu gosto do meu telespectador, eu amo as pessoas que vêm aqui, sabe? Mas eu sou apaixonado, eu sou casado com meus telespectadores. Muito bem. Então, assim, eu quero que ele fique um conhecimento bem profundo sobre os temas que aqui a gente discute. Por isso que eu fico esmiuçando esses pequenos detalhes. Tá certo Tá isso. certo? Tá. Então, nesse contexto, eu contratei um serviço por R$ 149, R$ 159 reais mensalmente. Mas eu quero agregar um outro valor. Não, eu preciso disso continuamente. Então, mas você não tem um plano. Disse, olha, mas eu quero um office boy todo dia aqui. Eu quero Xerox contínuo aqui. Todo dia eu vou precisar usar Xerox. Aí cria-se um novo pacote, eu pago sempre como adicional? Isso. Se você tem aquele serviço que o empresário ou a empresa já sabe que vai demandar, né? Todo mês certinho, já pode ser incluído no contrato. Mas se é algo que ele vai usar esporadicamente, o que a gente faz? A gente faz como se fosse num hotel, que você vai usando e no final você paga a conta. Então, do mesmo jeito no escritório virtual. Certo. Você vai usando, vai ficando ali no conta corrente do cliente. Quando chega no final do mês, tem que ele vai... A gente tá aqui, ó. Você usou tantas Xerox. Tem escritórios virtuais que também oferecem o serviço de refeição, uma água, uma cerveja. Tem deles que oferecem também bebida alcoólica. Um hotel já, né? Aí quando é no final, tá lá. Tudo que o cliente... No final do mês, tudo que o cliente consumiu e o valor que ele tem que pagar. Por isso. Que bom. Alô, meus amigos representantes, advogados, engenheiros, arquitetos. Olha aí uma grande oportunidade para você começar o seu negócio sem investir tanto, né? Porque o arquiteto faz logo uma planta bem bonita, quer construir, aí não tem retorno rápido,
Aí fica reclamando, né? Exatamente. Gente, esses escritórios virtuais, eles vieram como realmente uma solução para aquela pessoa, principalmente aquela pessoa que está começando e precisa de um espaço, precisa de todos esses serviços, mas ela, como você falou, ela está começando, ela ainda não tem recurso e hoje em dia a gente passa a pensar e não tem nem necessidade. Porque se existe um escritório desse oferecendo tudo isso, por que eu vou investir tanto numa estrutura física se eu posso utilizar o escritório virtual e aquele recurso que vai me sobrar, que eu não estou investindo na estrutura física, eu vou investir no marketing da minha empresa, por exemplo, que vai me trazer muito mais retorno, né? Hoje em dia, o que a gente vê? As grandes empresas, o que os bancos estão fazendo? Antigamente, os bancos construíam prédios gigantescos, tudo bem localizado. O que eles passaram a fazer? Alugar, né? Eles estão saindo, eles estão, inclusive, muitos migrando para escritórios virtuais. Por quê? Porque eles perceberam que aquele investimento na estrutura física gigante não traz retorno. O que traz mais retorno, como eu falei, uma das coisas é o investimento no seu setor pessoal, investimento de marketing. Então, se você tem como otimizar os seus recursos, você vai direcionar seu recurso para aquilo que vai te trazer mais retorno, né? Nessa linha de pensamento, eu posso, por exemplo, particularizar o meu negócio, por exemplo, eu tenho uma empresa de contabilidade. Você falou em RH. O RH eu quero colocar lá. É possível isso acontecer? Nesses contratos tem tempo, eu posso usar diariamente o mês inteiro também? Ou só alternadamente? Tanto você pode ter, se você vai precisar de uma sala exclusiva para aquela equipe, não, eu prefiro alugar uma sala privativa. Então você pode fazer aquele contrato mensal, aquela sala vai ser sua, eu preciso de uma sala para 3 pessoas, para 4 pessoas. Outra coisa bacana, geralmente os escritórios virtuais, eles montam a sala de acordo com a sua necessidade. Eu quero uma sala menorzinha para uma pessoa, para 2 pessoas, eu quero uma bancada, eu preciso de um armário para guardar algumas coisas. Então o escritório virtual ele vai montando de acordo com a sua necessidade. Mas vamos supor que você disse, não, olha Samária, eu não preciso de uma sala privativa. Eu quero colocar minhas 3 funcionárias do RH no cowork. Por quê? Porque vai ficar mais barato para mim e elas não vão estar conversando nada confidencial, o serviço delas é bem operacional. Então, para mim vai ficar mais vantajoso o cowork. Então, você pode fazer o plano mensal. Os coworks, eles, assim como a sala de reunião, você pode pagar por hora. Você pode fazer um plano mensal, você pode fazer um plano semestral ou um plano anual, tem várias modalidades. Todas as formas tem como economizar. Todas as formas. Tem como economizar no investimento. Exatamente. Né? E o cowork ele vai sair muito mais barato, logicamente, né, do que uma sala particular, uma sala privativa. Doutora Samara, nós somos assistidos nesse momento na TV aberta, aqui na região do Cariri, e na TV fechada da BrisaNet. Nós somos assistidos na Paraíba, no Pernambuco, na região norte do estado do Ceará, no Rio Grande do Norte também. Essas pessoas podem ter continuamente, porque o Cariri absorve muito esse tipo de... muita gente e muitos negócios, né? Então, que fique esse recado, que as pessoas podem vir ao Cariri, que nós temos um escritório virtual, um cowork aí que dá para atender todas as demandas. Temos sim. Aqui na região do Cariri, nós temos uma das primeiras empresas, que inclusive já está aqui desde 2015, trabalhando nesse setor. Mas do ano passado para cá é que realmente a gente vem sentindo que as pessoas estão se apropriando mais desse conceito, entendendo como que funciona e estão buscando, estão procurando mais. A gente começa a perceber também grandes empresas que estão vindo de outras regiões para cá, que vão lá no Google, coloca lá escritório virtual, e aí já aparecem os escritórios que tem aqui, então a gente vê essa procura crescendo, sabe? Aqui na região a gente deve ter já uns 4 escritórios nessa linha. Nessa linha, eu te pergunto,
com a pandemia, né, com esse momento que nós estamos passando aí, a procura tem aumentado. Por quê? Ponto 1. Será que é porque as pessoas estão enxergando isso como uma oportunidade, não enxergavam e agora estão enxergando? Ou porque a legislação, os decretos da vida aí nos obrigaram a ir para lá? Eu acho que as pessoas estão começando a enxergar isso como uma oportunidade, porque toda grande transformação, né? A gente passa por uma grande transformação, né? Então, foi uma revolução tecnológica, né? Hoje em dia, quantos negócios que se informatizaram, que passaram a ser online, quantas coisas a gente começou a perceber que a gente consegue resolver através de uma videoconferência, né? Quantas plataformas de videoconferência começaram aí a despontar, como o Google Meet, como o Zoom. Então, as pessoas passaram é como se tivesse tirado assim, uma nuvem dos olhos. Opa, peraí, eu posso fazer mais negócios, eu posso crescer sem a minha presença física, tudo através do meio digital, né? Então, eu acho que com tudo isso, as pessoas começaram a enxergar que o escritório virtual, ele vem para resolver uma dor e facilitar a vida e fazer com que eles consigam produzir mais, crescer mais, estar em mais... Com um custo bem reduzido, né, gente? É algo fascinante, assim, a gente vê que é um modelo de negócio do futuro, né? Sim. Que é um modelo de negócio que tende a crescer cada vez mais. Tudo isso também no mundo, nos países de primeiro mundo, tudo isso já tem com muita... naturalidade, né? Naturalidade, né? Pra gente é algo novo, porque né? como eu falei, né? Infelizmente aqui no nosso país as coisas demoram um pouquinho a chegar. Quando chega no sul, aí devagarzinho vem para o Nordeste, aí devagarzinho vem para o interior. Mas, como eu falei, desde 2015 o nosso Cariri já tem empresas nesse setor, né? Então não estamos tão atrasados assim. E veio, assim, ter esse boom maior e eu acredito que aos poucos é o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui? Levando esse conhecimento para as pessoas, para que as pessoas saibam o que é um cowork, saibam o que é um endereço fiscal, porque se um dia elas precisarem, ou se um dia elas ouvirem alguém precisando, elas vão saber dar essa informação, né? Então, quanto mais a gente puder divulgar esse conceito, melhor ainda. Com certeza. Todo mundo só tem a ganhar, né? Exatamente. Doutora Samara Mendonça, brilhantando o nosso programa de hoje. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão sempre lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Doutora, vamos tomar mais uma água? Vamos. Por favor. Se hidratar aqui. Aqui eu servia, viu? Eu servia aos meus convidados, mas agora eu digo, doutora, por favor, se sirva, né? Porque não pode mais com essa pandemia, né? Obedecer às regras, né? Obedecer. E vamos tomar mais um cafezinho, por favor. O cafezinho aqui é gostoso, viu? Especial, feito só para os nossos convidados. E as pessoas perguntam se tem café, eu digo, você tem que ir no Café com Leite para saber. Pois venham aqui provar, viu? Que o café é bom. Quer conhecer um pouco mais sobre coworking em tempos de pandemia? É só continuar ligado. Nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. O tema de hoje, coworking em tempos de pandemia. Você já sabe o que é esse tema, você já conheceu aqui com a nossa convidada, já está visualizando uma oportunidade de investir o seu negócio através de uma empresa virtual, de um escritório virtual, já está refletindo a possibilidade de você reduzir seus custos. Então continue ligado. Para você que ligou a TV agora, obrigado pela sua companhia e tenha certeza que o tema de hoje é super importante para mim, para você e para todos nós que estamos envolvidos nesse processo. Eu vou pedir aqui licença à doutora Samara. Estamos passando por momentos difíceis, mas estamos começando a viajar. É sim.
E no nosso exemplar número 4 da edição do Café com Leite em Revista, nós temos essa matéria aqui, ó. Viajar, comece e não pare mais. Uma matéria escrita pela Júlia Alencar. Ela que é formada em Relações Econômicas Internacionais, esteve aqui no programa falando sobre esse tema. Não vou deixar de aproveitar, né? Olha, Lei de Certificação Digital, OAWL Turismo. Essa revista é feita com muito carinho para você. E o melhor é grátis. Mande já uma mensagem para a nossa produção que nós enviamos para você. Ou passe na Rua da Amir Gouveia 163. É sua, feita com amor. E a próxima edição sai em breve. Você não perde por esperar. Novidades? Demais. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão sempre lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de ótica Santa Isabel. Em breve, mais uma unidade sendo inaugurada no La Plaza Shopping, aqui em Juazeiro do Norte. Doutora Samara, a senhora falou nos blocos anteriores da questão das atividades exploradas, né? Dentre elas, falamos muito aqui no profissional da área do direito, a nutricionista. Mas eu volto a insistir. Na área comercial, eu quero economizar. Eu sou contador e eu quero orientar meu cliente para economizar, investindo pouco e fazendo mais negócios. Eu queria que a senhora me dissesse quais são as atividades que podem ser exploradas num escritório virtual. Certo. Além dos profissionais autônomos, né, como a gente falou, os recém-formados, existem alguns setores de empresas que buscam muito pelo escritório virtual, como, por exemplo, temos escritórios de contabilidades, temos consultorias, temos corretoras de seguro, empresas de administração de cartão de crédito, administração de aplicativos, né? A gente tem a administração de aplicativos como o iFood, o Bora Cariri. Então, eles procuram uma sede dentro dos escritórios virtuais. Temos corretores imobiliários que precisam de um escritório, né? de um local para executar suas atividades. Construtoras, comumente assim, construtoras, que muitas vezes elas vão para outras cidades para executar algumas obras, então elas também precisam de uma estrutura física, né, de uma estrutura administrativa, e aí elas buscam os escritórios virtuais. Que mais? Observe que o leque de atividades é muito extenso, né? É bem variado. E o que acontece? Inicialmente, a lei restringia o uso do escritório virtual para empresas do setor de serviços. Porque quando você se instalava no escritório virtual, você não conseguia tirar a sua inscrição estadual, certo? Mas recentemente saiu uma lei que agora é possível. Então agora as empresas que desempenharem alguma atividade onde necessita de uma inscrição estadual, elas podem se instalar no escritório virtual. Olha aí. Então, nesse caso, com a prefeitura também, né, com o município, não tem nenhuma interferência, não? Não, é tranquilo. A empresa que procura escritório virtual, constitui a sua empresa, né, abre o seu CNPJ, ela vai dar entrada na prefeitura e ela vai conseguir o seu alvará de funcionamento, algumas licenças específicas à atividade dela. E agora também, se ela necessitar da inscrição estadual, ela vai dar entrada na junta e vai dar tudo certo. Está tudo amparado pela lei. Bom, é uma brilhante oportunidade para as empresas repensarem o seu custo, até porque estão enveredando muito para a linha das vendas online, né? Exatamente. Então, olha aí uma oportunidade. As empresas estão cada vez mais enxugando esses custos e otimizando esses recursos, né? E agora é tudo online, é tudo digital. Então, Quer dizer, as empresas comerciais, doutora Samara, lhe interrompendo... Não, tranquilo. Mas assim, podem até, a maioria já criando o seu banco de dados para vender online, tudo, quer dizer, pode até destacar isso do seu negócio físico, né? Deixa lá a loja física e lá ter o seu ponto de apoio da loja virtual,
Pode. Fazer um desenvolvimento de um trabalho mais agressivo no aspecto de chegar ao cliente, né? Exatamente. O escritório virtual ele também vem como um apoio de novas empresas, né? É um hub que abriga startups, né? Então a gente tem as startups que estão crescendo muito, o e-commerce, como você falou. Então eu tenho a minha empresa, estou colocando o e-commerce, então eu posso colocar a minha equipe do e-commerce dentro de um escritório virtual, para que eu não tenha, muitas vezes eu tenho uma loja, mas não tenho um espaço físico para colocar o meu e-commerce. Então, ao invés de ter que alugar um novo prédio para abrigar essas pessoas, eu busco o escritório virtual, coloco essa minha equipe lá do meu e-commerce e vou ter uma maior produtividade e vou gastar menos recursos, né? Então vem solucionando aí também. Doutora, a questão do home office tem relação com o escritório virtual, com o uso do coworking? Não. Pronto. O home office, ele pode, o escritório virtual, ele pode vir para auxiliar também aquela pessoa que está fazendo o home office, né? Então, vamos supor, por algum motivo, ela tem que fazer o home office, mas em algum momento ela vai precisar conversar com o cliente dela, ela vai precisar interagir com o cliente dela, então ela não vai receber o cliente dela na casa dela, né? Porque muitas vezes você não tem uma estrutura, às vezes você até tem um escritório, mas o seu cliente vai entrar, passar pela cozinha, passar pela sala para chegar, então assim, não vai ficar uma coisa muito legal, muito formal. Então o que ele pode fazer? Ele pode desempenhar o home office e no momento que ele precisar, ele procura um escritório virtual, aluga a sala de reunião, e atende o cliente dele com mais profissionalismo, com mais conforto, né? Numa estrutura adequada para aquele tipo de conversa, né? Ou então a pessoa pode fazer também um home office, mas em algum momento ela pode querer fazer um treinamento. Nós temos escritórios virtuais que trabalham com o aluguel de auditórios. E aí, se aquela pessoa quer fazer um treinamento, ela vai lá e também aluga o auditório por hora, por turno, e apenas quando necessário, né? E com espaços controlados, né? Por exemplo, 10 espaços, 20 espaços. Exatamente, porque também tem alguns tipos de escritório que oferecem várias opções de auditório. Então, eu vou ter um evento, Samara, para 10 pessoas, para 30 pessoas. Então, se eu vou ter um evento para 10 pessoas, não tem por que eu alugar um auditório com capacidade para 100 pessoas, que eu vou gastar muito mais recurso, ar-condicionado, tudo. Então, tem escritórios que oferecem uma diversidade de capacidade de lugares para atender a todo tipo de cliente, né? A todo tipo de demanda. Certo. E eu estou buscando aqui, nessas cidades circunvizinhas aqui da nossa região do Cariri, exatamente esses profissionais que lá trabalham, têm que se deslocar até aqui para uma demanda e pode ter ali, em especial, aquele espaço para fazer uso com um custo bem reduzido, né? Exatamente, né? Não precisam ser profissionais fixos aqui da nossa região, né? Muitas vezes, por exemplo, essa semana nós recebemos um empresário que ele é diretor de uma grande empresa aqui do Brasil, de uma multinacional. E ele ia fazer um call, né? Uma reunião por videochamada com a diretoria da empresa. Ele tinha que vir acompanhando a esposa, mas o que acontece? Ele disse que a internet na casa dele era muito ruim e ele não podia falhar. Era uma reunião super importante, onde tinha que ser tudo perfeito, a conexão, não podia ter nenhuma interrupção. Então, o que ele fez? Ele foi para o nosso escritório, alugou uma sala de atendimento, fez um teste, viu que dava tudo certo. Quando foi no outro dia, ele alugou novamente a sala de atendimento, fez sua reunião tranquilamente, a internet perfeita, o local agradável, silencioso, tranquilo. Então, é um profissional que não é daqui. Ele exerce a atividade dele em Campinas, mas ele demandou o nosso serviço e deu tudo certo. Ficou muito satisfeito. Doutora Samara Mendonça, abrilhantando o nosso programa de hoje. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão sempre lembradas. Inclusive,
Um grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Doutora Samara, nesse período de pandemia, me chamou a atenção também a questão da educação, os professores, né? Os professores em casa, tem os alunos que não conseguem assistir por dificuldades, muitas delas em virtude da internet, telefone, computador, etc. Mas também não deixamos de ter também os problemas, as dificuldades com os nossos queridos professores. E uns, de certa forma, também têm suas dificuldades. Eu acho que seria uma brilhante oportunidade para explorar o escritório virtual. Sim, sim. E, inclusive, nesse momento de pandemia, nós recebemos a procura de alguns professores que locaram o espaço, né, as salas de reunião ou cowork para fazer as gravações das videoaulas, porque muitos deles não tinham o espaço adequado em casa, né? E é preciso também uma boa acústica e tudo, uma iluminação bacana, então tudo isso conta muito, né? E outra coisa legal que nós estamos vendo que alguns escritórios virtuais aqui no Brasil, eles estão oferecendo estúdios de gravação. Então eles montam... Vamos fazer o café com leite lá. Pois é. Né? Olha aí. Eles montam um estúdio com acústica adequada, com iluminação, voltado para esses profissionais que precisam gravar videoaulas, que a gente sabe que está crescendo muito, né? Você abre o YouTube, você abre o Instagram e é uma gama de pessoas oferecendo cursos online. Então, essas pessoas precisam de um local bacana para poder gravar esses cursos. Temos também a procura das digitais influencers, dos youtubers, então cada vez mais um leque de profissionais que demanda desses estúdios. E aí os escritórios virtuais, como são muito antenados, já estão aí oferecendo essa solução. Oferece o espaço, né? Mas, por exemplo, em caso de gravação, ele leva o material dele de gravação. Eles levam o material deles, ou o próprio escritório pode indicar profissionais, né, que são parceiros. E outra vantagem também é que aquela digital influencer, aquele youtuber, ele não vai ter que montar um estúdio com todo o aparato, ele pode alugar apenas quando ele necessitar. Muito bem, que legal. É uma brilhante oportunidade, né? Está em ascensão, né? Exatamente. Os youtubers, né? e as digitais influencers aí estão ascendendo aí nessa carreira, então... Já fica a dica. Sem ter que fazer na sua residência ou em outro ambiente, ocupando, né? Olha aí, bem legal, que legal. Minha convidada de hoje, a doutora Samara Mendonça, brilhantando o nosso programa, falando sobre esse tema, um tema muito em voga em virtude da pandemia, coworking em tempos de pandemia. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão sempre lembradas. Inclusive, doutora Samara, nosso bate-papo está muito bom, muito agradável. Mas eu preciso aqui fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho eu volto. É rapidinho. Vamos só tomar um cafezinho. Você não perde por esperar. Daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho. Já tomamos um café, tomamos uma água e já estamos de volta. Agora, para agradecer, né? Eu aprendi muito. E você? Eu vou repensar a minha vida, meus negócios, dentro desse contexto da virtualização. E você? Doutora Samara, muito obrigado pelas suas informações, foi de grande valia para o nosso telespectador. E eu espero em breve tê-la novamente aqui para a gente tomar um café, levar mais informações. O programa Café com Leite é isso, é informação ao povo. Tá? Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Leite. Estou lisonjeada de estar aqui. Foi uma oportunidade muito boa conversarmos sobre esse tema. É um tema que encanta, né? É um tema bem presente e ao mesmo tempo futurista. E que bom que as pessoas têm o seu programa para levar informação de um jeito leve, descontraído, nesse momento tão sofrido, né? Mas acho que a gente precisa disso, né? De outros olhares, né? Então, sair um pouquinho daquelas notícias, né? Daquela rotina. E
abrir os horizontes, gente, né? Então, é aquela coisa, a crise também traz muitas oportunidades, né? Oportunidades não só nos negócios, mas oportunidades da gente rever a vida, da gente mudar um pouco os nossos comportamentos, não deixar de reclamar, né? Agradecer mais, sermos mais solidários. Então, eu quero lhe parabenizar pelo seu programa, porque ele é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que leva essas informações para todas as pessoas. Muito obrigado, doutora. Isso é muito bacana. Deixe seu Instagram para quem desejar mais informações sobre esse tema. Tá certo. O @Locus Escritório Virtual. Então, qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, pode entrar lá, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer. Né? A gente sabe que é um conceito novo, são muitas informações e a gente tem que falar um pouquinho rápido, né? Então às vezes fica uma coisinha ou outra, então fiquem super à vontade de entrar, @Locus Escritório Virtual, tá? Coloque aqui nos caracteres. Pronto. Muito obrigado mais uma vez à doutora Samara Mendonça, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafecomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembramos que a pandemia continua, o uso do álcool, o distanciamento social, a lavagem das mãos e o uso da máscara ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19, segundo aqueles que entendem de saúde. Quero sua companhia diariamente. Não tenha medo, tenha muito cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. E vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau, até lá.